Apesar de eu gostar de falar muito sobre criação de conteúdo, eu gosto muito também de falar sobre a minha história. Eu acho que o YouTube é muito um espaço em que você começa a criar conexão com o público e é exatamente isso que eu quero fazer aqui. Então, se você quiser se inscrever no canal, já vou agradecer porque a gente está chegando aos 1.000 inscritos. Mas o que eu vim falar hoje é exatamente sobre o quanto a aeronáutica me ajudou na minha vida. Cara, basicamente quando eu tinha, sei lá, 17, 16 anos, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer alguma coisa que não tivesse rotina. É exatamente isso. Eu queria fazer uma coisa que não tivesse que, tipo, trabalhar de segunda a sexta e no fim de semana descansar. E eu ainda tenho um pouco de repúdio disso. Tipo, eu fico um pouco incomodado quando eu tô numa rotina muito fixa de trabalhar de segunda a sexta e descansar no sábado e no domingo. E hoje em dia, com a empresa que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, eu consigo exatamente ter a liberdade de fazer o que eu quiser em qualquer dia da semana. Eu posso literalmente dormir até tarde numa quarta-feira se eu conseguir cumprir os prazos que eu tenho para fazer com os clientes que eu tenho. Então, quando eu tinha 16, 17 anos, eu percebi que eu não queria ter rotina e eu dei uma pesquisada na internet e uma das primeiras coisas que apareceu foi um artigo de um piloto da aeronáutica que tinha feito academia da Força Aérea e ele estava contando que o piloto de aviação, o aviador, não tinha uma rotina estabelecida ali na aeronáutica. Então, quando você passava, você tinha 4 anos de estudo e depois você, dependendo da área que você caía ali na aviação, você não ia ter muito uma rotina. E ele estava falando disso como se fosse uma vantagem. E eu sempre fui um cara que amou avião, amou viajar. Tipo, desde a primeira vez que eu entrei em avião, eu me apaixonei. Eu sempre tive muita vontade de conhecer todos os países do mundo, porque quando eu era pequeno, uma das primeiras coisas que eu me lembro, que eu me entendo por gente, foi quando eu ganhei um álbum de figurinhas da Copa de 2006 e eu ficava decorando todas as bandeiras e todos os países. Tipo, eu sei muita bandeira, sei muito país. Não sou uma daquelas pessoas que sabe literalmente todas as bandeiras, mas aquilo ali me despertou uma vontade muito grande de conhecer todos os países do mundo e posteriormente, juntando com essa minha reflexão de que eu não queria ter uma rotina, eu percebi que eu queria ir para esse lado de aviação. E cara, quando você toma essa decisão com a idade que eu tinha, que pode parecer baixa, mas na verdade é uma idade alta para quem quer ser aviador, a pessoa começa a ter que abrir mão de muita coisa na vida. Quando você resumindo, tá, muito rápido, para você que quer entender o que é aeronáutica, para você que nunca viu o que é aeronáutica, para quem já foi, já tentou, já estudou sobre aeronáutica, pode passar essa parte do vídeo. Quando você quer ser aviador, tem dois caminhos. Ou você vai fazer o ensino médio da aeronáutica, ou você vai fazer o ensino superior da aeronáutica. Quando você vai para o ensino médio, você meio que já garante a sua vaga no ensino superior. A prova é bem mais fácil para quem faz o ensino médio na aeronáutica do que para quem é de fora. Como eu já tinha 16, 17 anos, se eu passasse para o ensino médio, eu ia ter que repetir alguns anos do ensino médio, então não via tanta vantagem. Só que tem um porém gigantesco, porque a prova da aeronáutica para o ensino superior só tem 12 vagas para civil. Na verdade, na época que eu fazia, só tinha 12 vagas para civil. Eu não sei se isso diminuiu ou se isso aumentou. A questão é que quando eu comecei a estudar para uma prova que tinha 60 mil concorrentes para 12 vagas, eu descobri de verdade o que era estudar. Eu não estou falando que a pessoa que quer criar conteúdo para a internet ou a pessoa que quer viver de internet precisa estudar muito. Mas, cara, você precisa ter um comprometimento muito grande com as suas coisas. Vocês já devem ter reparado, provavelmente por causa da pandemia, que quando você está trabalhando de casa ou quando você está estudando em casa, tem muito mais distração, você fica muito mais à vontade, você fica desleixado. E, cara, eu estudei durante 3 anos para passar para aeronáutica. No primeiro ano eu não acertei. Cara, eu li a prova inteira de física, eu não consegui fazer uma questão. No segundo ano, eu fiz 5 questões de física, vi que não era o suficiente, porque eu precisava de 6. E no ano seguinte, cara, eu lembro, eu já contei essa história aqui, eu não lembro se foi aqui ou se foi numa aula minha, mas eu acordei no dia seguinte da minha segunda prova da aeronáutica e eu decidi exatamente o cronograma de um ano inteiro para eu conseguir chegar na prova com tudo revisado pelo menos umas 2, 3 vezes. E aí veio a pandemia, eu consegui um resultado maravilhoso, eu acertei 13 questões de 16 em física e na aeronáutica isso é muito difícil. E cara, eu senti muito orgulho, foi a primeira vez que eu consegui ver o meu pai com o olho marejado de orgulho de mim, porque eu fui no quarto dele contar pra ele que eu tinha passado, eu fiquei em 87º, se eu não me engano, e na aeronáutica isso é muita coisa, porque apesar de ter 12 vagas, muita gente é reprovada no exame médico, inclusive eu. Eu fui uma das pessoas que foi reprovada no exame médico, não vou dizer que estava certo, porque quando eu fui no médico para recorrer judicialmente disso, os médicos me deram razão, eles viram que os problemas que a aeronáutica tinha apontado não estavam completamente certos, então daria para eu dar um jeito ali judicialmente e entrar caso eu chegasse na 12ª posição.
Só que naquela altura do campeonato eu já não estava mais contente com a vida estável que eu teria, porque eu comecei a reparar que a estabilidade que um concurso público me daria não era exatamente o que eu gostaria de ter na minha vida. Então eu comecei a procurar maneiras de empreender, porque sempre foi uma coisa que eu tive um pouco de receio, porque meu pai já tinha sido empreendedor e não tinha dado muito certo. Só que eu comecei a perceber que era exatamente isso que eu queria fazer. Apesar do meu pai não ter dado certo nessa área, era uma área que eu sempre tive vontade. Eu sempre fui apaixonado por gestão de pessoas, eu sempre fui apaixonado na parte de financeiro. Então eu comecei a estudar um pouco o mercado financeiro, porque ali por volta da pandemia, todo mundo que começou a prestar atenção na internet começou a ver o Primo Rico, esse pessoal assim mais da parte de finança dar certo. E eu comecei a fazer alguns vídeos de finanças que eram horríveis, eu não tinha noção nenhuma de criação de conteúdo na época. Até que chegou um dia que eu comecei a consumir o Ryan Santos e isso me trouxe até hoje no canal que vocês estão vendo. Para quem não sabe, eu falo sobre cortes e TikTok Dark e criação de conteúdo em um modo geral, justamente porque eu administro o concurso de corte. Mas isso tudo foi importante para eu perceber o quanto que eu preciso me concentrar nas coisas que eu faço. Então, assim, eu agradeço a aeronáutica por ter me reprovado, mesmo que injustamente, e eu agradeço também pela, pela necessidade que eu tive de estudar muito para uma prova muito difícil que me fez ter casca para aturar tudo que eu vivia no mundo do digital. Porque, querendo ou não, o mundo digital não é fácil. As pessoas acham que é muito fácil você rodar um anúncio, vender as coisas. As pessoas acham que é muito fácil você aumentar o número de seguidores, ganhar visualização. Ah, é só você fazer uma dancinha no TikTok que você vai ter seguidor. Mas as coisas não são exatamente como elas parecem, principalmente no mundo de criação de conteúdo. O cara que cria conteúdo, ele precisa estudar todos os dias, ele precisa trabalhar todos os dias e ele não pode se acomodar, porque a pessoa que se acomoda no mundo da criação de conteúdo, ela acaba esquecida. Então o criador de conteúdo hoje em dia, ele precisa estar sempre procurando as novas tendências ou procurando uma maneira de sempre estar inovando para a galera continuar engajada. Eu estou postando conteúdo durante um mês aqui, eu vou postar do dia 2 de janeiro até o dia 31 de janeiro, a meta é postar durante 30 dias consecutivos. Hoje já são 9h30 da noite e eu tenho que postar o vídeo até meia-noite. Então vocês estão vendo que cada vez eu estou ficando mais desleixado com a produção de conteúdo, porque, cara, a constância é uma coisa muito difícil. Então eu separei hoje para falar exatamente disso, cara, porque eu enxergo que a aeronáutica me ajudou muito, mas ninguém é perfeito a ponto de ser constante o tempo todo. Eu gostaria de ser exatamente o que o Andrew Tate e as pessoas falam que você deve ser, a pessoa mais constante possível. Só que eu acredito que o criador de conteúdo, ele depende e precisa muito da mente dele estar funcionando criativamente todo dia. Então uma dica que eu dei para um amigo esses dias e que faz total sentido é que você precisa estar sempre consumindo conteúdo das outras pessoas. Não de uma maneira burra, não de uma maneira para você ficar distraído, para você passar um tempo de lazer, mas para você conseguir ter novas ideias. É impossível você assistir 10 vídeos no YouTube e não ter pelo menos uma ideia de vídeo que você gostaria de fazer. E, cara, isso é muito sobre o que eu acredito que é a minha área. Eu gosto muito da criação de conteúdo, eu quero levar o YouTube mais a sério. Passando esse mês que eu tenho que postar todos os dias, eu vou começar a postar umas coisas mais bem produzidas. Eu gostaria até de saber se vocês gostariam de ver análise de perfil. Esse perfil aqui ele tem uma vibe mais de criação de conteúdo, então se vocês quiserem que eu analise qualquer pessoa do marketing digital, como é que é o funil, como é que é a criação de conteúdo dela, como é que ela faz para crescer os números, eu estou disposto a analisar qualquer pessoa. E eu acho que vai ser um quadro interessante. Eu estou pensando em fazer isso até em live. Então também digam nos comentários se vocês topariam assistir as minhas lives. Enfim, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se inscreve, comenta, dá o like, faz o que você quiser. Tamo junto.